Vamos para a palavra, irmãos. Atos 3, 18 a 21. Quero dividir com os irmãos esse texto que lá atrás a gente viu, não com todos os detalhes, mas tempos de restauração para nossos dias. E é claro, é intencional, é de propósito, porque um desses versos do bloco do texto, que na verdade é um discurso de Pedro no templo, pós uma cura de um coxo em Jerusalém, tem a palavra de modo proposital chamada tempos da restauração, no verso 21. Então nós vamos ler do 18 ao 21 e a gente vai mergulhar um pouquinho nesse discurso de Pedro, que é um discurso inflamado, é um discurso no poder de Deus, tudo oriundo, tudo da onde? Lá de uma cura que ele e João realizam no nome de Jesus, sobre um coxo que estava na porta do templo. Amém? Diz assim o texto, a partir do verso 18. Mas Deus assim cumpriu o que tinha anunciado anteriormente pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Portanto, arrependam-se e se convertam para que sejam cancelados os seus pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério e que Ele envie o Cristo, que já foi designado para vocês, a saber, Jesus, o qual é necessário que até o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Amém? Oremos. Nosso Deus nos dá a graça, apesar de nós, a despeito de nós, de receber a Tua palavra. Nos dar a oportunidade, ó Deus, de ser ministrado ao nosso coração que nós precisamos, a começar por mim, ó Deus. Quebra corações, para que nós sejamos, ó Deus, aqueles agentes que promovem, ó Deus, a partir das nossas famílias, restauração, num mais sentido, ó Deus, num profundo, amplo da palavra. Que o Teu povo aqui, homens e mulheres, jovens, crianças, adultos, sejam agentes de transformação, de restauração, de, ó Deus, explanação da Tua palavra a todos os corações. Que, ó Deus, o Teu povo evidencie o fruto do Espírito. E nós te pedimos que importa que Jesus cresça e que eu diminua. Oramos no nome de Jesus. Amém. Tempo de restauração para nossos dias. Meus irmãos, nós já passamos do meio do ano, olha como passou rápido, julho, nós já estamos, e voou o tempo, e a gente tem pensado durante todo esse ano de 2026 sobre o ano da restauração. Eu confidenciei para os irmãos há 2 semanas atrás de que eu não sabia, Isaías, não sabia, que ia ser desafiador para todos nós, a começar pelas nossas famílias, igreja, relacionamentos, que ia ser mais um ano diferenciado de que nós íamos ter que clamar a Deus para restaurar muita coisa. Restaurar inclusive nossos corações, restaurar nossos pensamentos, restaurar nossos sonhos, restaurar processos inteiros que levam tempos e, se quebram e precisam do agir de Deus para ser restaurado. Nós estamos diante de um texto, irmãos, que é parte de um discurso de Pedro, porque está no templo pregando ou tentando se justificar e, na verdade, fazendo a defesa da fé por causa da cura de um coxo. O versículo 1 do capítulo 3 de que Pedro e João estavam seguindo para o templo, nas 3 horas da tarde, na hora da oração prevista, estava sendo ali levado um homem que diariamente faziam isso, coxo de nascença, e colocavam esse homem à porta para que esse homem pudesse pedir esmola. Ao entrar no templo, Pedro olha para aquele homem, vê aquele homem e diz, olha para nós. Aquele homem então estende sua mão achando que ia receber alguma coisa, e Pedro fala uma das frases talvez do capítulo 3, mais fantástica, mais extraordinária que todo bom cristão aqui, eu estou falando para homens e mulheres, e precisa a gente ter essa palavra no nosso coração. Ele diz, eu não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante e ande. Pedro é um cara cheio da autoridade de Deus. Pedro o tempo todo está imbuído de uma legítima autoridade de Deus sobre a sua vida, e sim, o coxo anda. Eu não sei te explicar, não sei como é que o osso, o músculo, as artérias
se rearticularam e aquele cara se levanta e todo mundo fica espantado, porque ele jazia ali há muito tempo. Diz o texto que, inclusive, as referências vão dar que ele é de nascença, então não se sabe quando ele foi, mas o que falam é que ele, desde nascença, nunca tinha andado. Você andou, foi muito pouco, e depois foi acometido dessa doença. O fato é de que Pedro faz um milagre, Pedro e João. Então, a partir do verso 11, há uma pregação de Pedro e João, e nesse pedaço que a gente leu, do 18 ao 21, Pedro está falando o cerne de uma vida, ou de um corpo, ou de uma pessoa restaurada. Quando a gente prega, irmãos, quando a gente, difunde no nosso meio que a gente precisa de restauração, ela precisa ser ampla, total, irrestrita, em todos os sentidos. Jesus olhava o ser humano, sim, o físico, o emocional, mas uma das coisas que Jesus olhava também, e diz os textos da narrativa joanina, que por vezes a gente vai ver isso, o Evangelho fala assim, e Jesus moveu-se de íntima compaixão. Já dividi uma vez com os irmãos que acontecia uma coisa, dentro do Cristo, do Jesus, que a gente crê que é nosso Senhor e Salvador, dava um negócio nele que ele ia lá e fazia, agia. Não era dó, não era pena de ver alguma pessoa inválida, mas Jesus mexia algo nele que ele fazia. E isso ele imprimiu na mente, no coração dos seus discípulos. Tempo de restauração para nossos dias, irmãos, tem a ver com uma mudança de vida, e por isso Pedro, nesse discurso da fé, e eu apenas fiz o recorte, a partir do verso 18, diz, mas Deus assim cumpriu o que tinha anunciado anteriormente pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer, o seu enviado havia de padecer. Restauração tem a ver com o cumprimento da promessa de Deus. Não existe restauração nos nossos dias e para os nossos dias se não passar pela cruz de Cristo. É a mesma coisa que a gente pode dizer, irmãos, a gente pode falar de tudo, o nosso programa da igreja pode ser muito bom, as músicas podem ser muito boas, as pessoas aqui que frequentam serem muito boas, mas uma coisa a gente não pode deixar de falar, só estamos aqui por causa da cruz de Jesus. Amém, irmãos? Aleluia, glória a Deus. Porque se não fosse a cruz de Jesus, nosso discurso seria vazio, não existiria nada, a gente só seria, uma porta aberta que as pessoas entram, saem, e seria talvez o efeito igreja rodoviária, muita gente chegando e muita gente saindo, tipo assim, porque o que deve nos unir aqui, o que deve, passar o nosso coração a entender e arder no nosso coração, é de que, quando Pedro fala essas palavras, ele diz, e agora, irmãos, eu sei que vocês fizeram isso por ignorância, o condenar, o apontar de uma pessoa que precisava ser curada, e foi curada no nome de Jesus, o Nazareno, e aí eles ignoram a autoridade de Jesus, e Pedro diz, mas Deus assim cumpriu o que tinha anunciado anteriormente pela boca de todos os profetas, Cristo havia de padecer. Meus irmãos, a restauração existe porque, na verdade, nós fomos alvo do amor de Deus. A cruz de Jesus foi esse ponto de partida. Só estamos aqui, só fazemos culto na quarta-feira, no domingo, você é o que é, nós somos o que somos em qualquer lugar por causa da cruz de Jesus. Então, o que isso tem a ver conosco em tempos difíceis como esse? Em tempos em que as pessoas precisam ser restauradas, a gente ouve aí, eu preciso ter sonhos restaurados, meus sonhos ficaram para trás, meus sonhos foram... Tem pessoas que dizem que tem uma palavra aqui que a gente vai usar já, meus sonhos foram cancelados. Não, os sonhos foram adiados, cancelados não, porque cancelados depende da autoridade de Deus sobre a nossa vida. Sonhos podem ser adiados, mas não cancelados, a menos que estejam fora dos propósitos de Deus. Mas quando se fala tanto em restauração, a gente precisa olhar para a cruz de Jesus, porque Pedro segue seu discurso, e é a segunda lição. Restauração de verdade precisa passar uma coisa chamada arrependimento dos nossos delitos e pecados, na nossa vã maneira de viver, segundo Paulo. O versículo 19, ele diz, mas Deus assim cumpriu o que tinha anunciado anteriormente pela boca dos profetas, que Cristo havia de padecer. 19, portanto, arrependam-se e se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados. Em outra versão você vai encontrar, para que sejam apagados os vossos pecados. Meus irmãos, não somos bonzinhos assim, não somos tão bons assim, não somos aqueles, mulheres e homens de Deus que, olha, eu não peco tanto assim, eu não vacilo tanto assim, mas restauração de verdade precisa passar por uma coisa,
mudança de vida. A gente está preparando uma turma para se batizar. Ore por isso. Acho que a turma vai crescer daqui para setembro, outubro. Acho que vai crescer um pouquinho a turma. Mas a gente já falou lá, e quem já aqui é batizado, quem já passou pelas águas batismais, vai lembrar disso, ou então não sei se te falaram isso. A gente não requer o batismo, a gente não tem, ou assim, não, vou querer me batizar para ter uma nova vida. Não, é ao contrário. A gente vai ser batizado, a gente um dia foi batizado, porque a gente já tinha uma nova vida em Cristo Jesus. Tem pessoas que acham que vão entrar seco e sair molhado ali, nossa, tudo vai mudar, vai ter uma virada de chave, você vai ser o perfeito, você é o cara, a cara, você não vai errar mais. Não, batismo é para aqueles que já abraçaram a fé de Jesus. E um passo antes do batismo é a conversão, é a mudança de vida, porque isso gerou e deve gerar todos os dias restauração da nossa mente, do nosso coração. Novos propósitos, sabe? Novas palavras, novo jeito de lidar com as coisas. Não é fácil, irmãos. O tempo todo a gente está sendo provado, o tempo todo a gente está sacudido por questões externas. Mas, meus irmãos, é a cruz de Cristo. Domingo passado eu falei rápido com os irmãos. Paulo vai dizer para a igreja de Coríntios que, olha, que vocês são o bom perfume de Jesus. É sério, irmãos, faça esse teste. Aí os irmãos que gostam de perfume francês, enfim, você bota um bom perfume, a pessoa passa e depois o perfume fica. Era essa a imagem que Paulo estava querendo passar para a igreja, dizer, olha, vocês podem passar no lugar, as pessoas vão saber que vocês são de Jesus, e como é bom, como é maravilhoso, no seu semblante, a pessoa olhar para você e falar, você é crente, né? Essa expressão é maravilhosa, você é alguma coisa de igreja, né? Isso é bom, irmão. A beleza de Cristo, é o bom perfume de Jesus. Paulo ainda vai dizer que a gente é a carta viva, o mundo lê a nossa vida, o mundo lê o nosso procedimento. Por quê? Porque os pecados, houve conversão, os pecados foram cancelados. Então que essa restauração para o nosso dia deve ser essa restauração ampla. Naquela cruz não tem mais nada, não tem mais nenhum acusador, não tem ninguém que possa dizer, não, fez isso, fez aquilo outro. Isaías, o profeta, vai dizer, olha, vocês precisam deixar o passado no seu devido lugar. E ele, sendo boca de Deus, Deus vira usando a boca de Isaías, vai dizer, olha, vocês não têm visto que eu já tenho feito novas coisas. Porque a gente vai lá remoer o passado, porque a gente vai lá, sabe, pisar nas dores de novo. Meus irmãos, é nova mentalidade. As pessoas só vão crer no nosso discurso, na nossa palavra, quando a gente evidenciar isso todos os dias, a partir dessa prerrogativa. Eu me arrependi do pecado. Mas você fez isso, você fez aquilo outro. Sim, eu fiz. Agora eu tenho uma nova mente, um novo coração. Isso é restauração, isso é promover a restauração. A restauração para os nossos dias, irmãos, ainda tem outra lição preciosa, de que há tempos de refrigério. A restauração de verdade não é uma restauração, sabe, meia boca, deficiente. A gente está desde o início do ano falando isso, né, desde janeiro, de que quando se restaura um vaso, um quadro, alguma coisa, não tem mais, você olha e vê que ele era, o certo mesmo da restauração é ser melhor do que antes, e não aquilo, eu notei que foi restaurado. Não, é melhor do que antes. E Pedro, no seu discurso, vai dizer isso, a fim de que, pela presença do Senhor, venham os tempos de refrigério, contentamento, alegria, paz. E me parece que às vezes a gente denota no nosso semblante, ou enfim, com alguns aspectos que parece que Jesus não brilhou. Se brilhou pela metade, sei lá, é estranho isso. Então, a terceira coisa, de que esse tempo de restauração para os nossos dias precisa passar por tempo de refrigério, de contentamento, do que Paulo fala, de que a paz que excede todo entendimento. Sim, vai ter os sufocos da vida, vai ter os apertos, vai ter a dificuldade, mas a maneira de reagir a esses intempéries da vida é diferente. Sim ou não? Sim, é diferente. Precisa ser diferente. Precisa ser. Espera aí, irmãos. Eu tive um pastor, professor, que a gente
Um certo dia depois do seminário, tempos depois do seminário, a gente se encontrou na cidade e 2 ou 3 estavam junto com ele. A gente foi tomar um café no centro do Rio. E a forma dele sempre cumprimentar a gente no seminário e fora do seminário era: e aí, tudo bem? Cara, a batalha tá difícil, mas vamos lá, vamos ir com um sorriso. Eu lembro disso porque Paulo fala que é o bom combate. 1 Timóteo 6, combata o bom combate. E ele já velhinho diz: eu combati o bom combate, ou seja, o combate é bom. Mas não vai dizer, a Bíblia não está dizendo que não vai ter combate. Então, meus irmãos, a restauração de verdade passa por tempo de refrigério. Tempo de dizer que sim, nós temos a dificuldade, nós temos as tempestades da vida, tem orações que ainda não foram respondidas, mas, meus irmãos, é isso aqui que Pedro está dizendo no seu discurso. A presença do Senhor nos traz refrigério. Refrigério. Eu estou terminando, irmãos, porque eu preciso falar dessa palavra aqui, dessa expressão, o qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas. Que haja esse tempo de restauração. Irmãos, há restauração que leva um pouco mais de tempo. Há restaurações que não é mágica, que não é um estalar de dedos. Há pessoas que entram em um processo, muitas das vezes emocional, psicológico, difícil, até por não dizer espiritual, mas Deus está presente nessas lutas. A Bíblia está dizendo: até que o céu receba os tempos da restauração de todas as coisas. Que começou aonde? Começou desde os antigos profetas. Todo o movimento do Antigo Testamento. Pense em Abraão, Isaac e Jacó. Pense em Daniel. Pense, no próprio Neemias. Pense nos reis. Pense em gente simples como Amós, plantador de sicômoro. Pense em Abacuque. Profetas do movimento do Antigo Testamento estão indicando sempre que viria sim o libertador. O contexto de Israel era de que viria um libertador, militar, bélico, poderoso, mas vem aquele que é o libertador que restaura o coração de pessoas aflitas, e todo mundo está nesse bolo, todo mundo está nessa pegada. Jesus, então, irmãos, nos concede o tempo de restauração. Nele, para Ele, e foi por Ele, são todas as coisas, segundo Paulo escrevendo a Efésios. Então, que esse tempo de restauração para os nossos dias possa arder no seu coração, e você possa dividir com a pessoa. Você possa, e nós, cada um de nós, possa dividir com aqueles que estão à nossa volta. Porque os santos profetas, desde a antiguidade, pregaram, indicaram, mostraram direções para que isso acontecesse. E aí vem João Batista, prepara o caminho. Vem o próprio Jesus, com o cerne, com o centro da sua mensagem, que era o quê? Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Arrependei-vos, porque o reino de Deus está. Meus irmãos, o que a gente faz com isso? A gente precisa entender que nós precisamos pregar isso nesses tempos difíceis. Tempo de gente quebrada, tempo de gente triste, tempo de gente amargurada, tempo de gente egoísta, tempo de gente violenta, o tempo de restauração, gente desse tipo, e que por vezes a gente estava lá desse outro lado, precisa ser manifesto hoje. Jesus precisa alcançar esses corações, mas alcança a partir de mim e de você. Que o Senhor nos abençoe, irmãos, que a gente possa levar para a nossa vida esse tempo de restauração, que é hoje, não é amanhã. Fique atento, termino dizendo isso. Fique atenta com as oportunidades, mas não deixe ela nunca passar. Eu já contei algumas vezes que eu, Isaías, me arrependi de não ter falado, de não ter feito, de não ter estendido a mão, de falar, poxa, eu podia ter feito diferente. No sábado eu participei de um evento pela manhã da Missão Global, da Touch Peace, Toque de Paz. E eu nunca tinha visto assim, tão junto, no centro do Rio, em um lugar bem organizado, pavilhão de convenções da Prefeitura do Rio, tanta gente indo e vindo, e tanta gente ao mesmo tempo aflita, tanta gente envolvida com coisas erradas. E aí você para a pessoa, aborda a pessoa, e você dá uma palavra, mostra, enfim, a missão lá que tem, mas é muita amargura, muita tristeza no coração das pessoas. Quando você para e você se depara com essa cena, você vê que as pessoas estão carentes de Deus.
que a gente seja esse agente transformador, que um olhar nosso, sabe, o bom perfume de Jesus, a carta viva, que é você, que sou eu, possa fazer toda a diferença no mundo, porque na verdade isso é o centro da pregação de Jesus com os seus discípulos. Vocês são sal da terra e luz do mundo. Que o Senhor nos abençoe. Amém.